E aí, pessoalzinho do meu canal Sala de Aulas, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja assistindo. Vamos para o vídeo 2 sobre os trabalhadores brasileiros, a minha singela homenagem a nós trabalhadores que construímos a história desse país e que levamos muito a sério a dignidade do trabalho e as relações que isso implica, tá? Hoje vou falar, no nosso vídeo 2 sobre as greves operárias de 1917 ocorridas aqui no nosso Brasil. Vamos lá? Peço que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante esse tema, então me ajuda a divulgá-lo, tá bom? Para que mais pessoas possam entender melhor essa história, sobre essa história, né, melhor dizendo. Então, vamos lá. As principais greves operárias ocorridas no Brasil durante a Primeira República tiveram motivações na luta pelo aumento salarial, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, como alimentação e moradia, por uma legislação previdenciária, direitos trabalhistas e sindicais. Esses eram os pontos principais e fundamentais da luta dos trabalhadores da década de 10 ou década de 20 lá no século passado. No ano de 1907, existiam aproximadamente 150 mil operários. A grande maioria estava distribuída no setor das indústrias, mas também existiam os trabalhadores do setor das ferrovias, trabalhadores da construção civil, servente, pedreiros, carpinteiros e os portuários e outras profissões, como padeiros, sapateiros, trabalhadores dos comércios e outros. A grande parte das indústrias se concentrava na capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. Não esqueçamos que estamos falando aqui da capital, Rio de Janeiro, tá? Brasília ainda não existia nessa época. A partir da década de 20, a cidade de São Paulo assumiu o posto de maior detentora das indústrias no Brasil. Já em meados de 1910, a maior parcela da população brasileira vivia no campo, e os trabalhadores urbanos eram uma minoria em relação à população brasileira. O operariado brasileiro era formado principalmente de imigrantes estrangeiros, italianos, portugueses e outros, e por uma parcela pobre da população brasileira. Na Europa da década de 10, fervilhavam manifestações socialistas, comunistas e anarquistas. O operário europeu reivindicava seus direitos perante a sociedade e os empregadores. Tanto que no ano de 1917 aconteceu a Revolução Socialista na Rússia. E devemos compreender a formação da classe operária brasileira dentro deste contexto histórico também. Com a vinda de milhares de imigrantes europeus para o Brasil, vieram também as teorias sociais que fervilhavam nos grandes centros sobre a sociedade europeia, sobre o que os trabalhadores europeus estavam reivindicando e foram trazidos aí no pensamento dos imigrantes muito das questões voltadas aí para os direitos dos trabalhadores, né, sobre a Revolução Industrial e o que isso representava na vida daqueles trabalhadores. Essas teorias elas foram fundamentais para os operários brasileiros iniciarem uma efetiva consciência de classe, que culminou depois em uma conscientização política. Os primeiros contatos dos operários brasileiros com o socialismo e principalmente com o anarquismo levaram o proletariado no começo do século XX a lutar, reivindicar e se manifestar por direitos trabalhistas e sindicais e por melhores condições de trabalho e melhores salários. Os reflexos dessas reivindicações operárias foram sucessivas e em greves. E em 1905, os trabalhadores dos portos de Santos, do Rio de Janeiro, também paralisaram suas atividades. E no ano de 1906, foi a vez dos ferroviários decretarem greve.
Todas essas greves tinham o apoio de trabalhadores de outros setores produtivos. Foi, eu até arrisco a dizer, quanto historiadora, um dos grandes momentos de verdadeira união operária aqui no Brasil, tá? Pululava greves e apoio dos trabalhadores, né? Eles conversavam entre si, eles comungavam do mesmo sentimento, das mesmas ideologias e da mesma vontade de vencer os seus opressores. No ano de 1907, o governo brasileiro ele aprova uma lei que expulsa do país todo e qualquer imigrante estrangeiro que aderisse a qualquer greve trabalhista. Só que isso não deu muito certo, tá? Não colou, não pegou, né? Popularmente falando. Era uma forma de retaliar e evitar a ocorrência também de outras greves, porque pense bem, quanto mais greve tivesse, maior união dos trabalhadores naquele momento estaria levando a outros e outras classes de trabalhadores a mais e mais greves, né? E, com certeza, isso não interessava ao patronato, né? Aos senhores, né? Aos donos de empresas, donos de indústrias. A principal paralisação foi a greve geral de 1917, que se iniciou em São Paulo. A motivação para essa greve eclodir foi a morte de um jovem trabalhador, justamente nas mãos de quem? Da polícia, tá? A greve, ela se generalizou por todo o país e ocorreram na capital paulista vários conflitos e tiroteios por vários dias. Desta greve participaram os operários da indústria têxtil, da indústria alimentícia, os ferroviários e os gráficos. Olha só, minha família é de gráficos, viu? Inclusive, meu marido ainda trabalha no setor gráfico, meu pai trabalhou, meus tios, minhas tias, minhas primas, né? E estamos aqui ainda, né? Tenho muito dos gráficos na minha família, devo muito a essa profissão dos gráficos. Mas voltando aqui, durante a greve geral de 1917, os operários lutavam por melhores salários, como eu já falei, que tivesse a redução de trabalho de 8 horas, tá? Direito a férias, fim do trabalho infantil, porque, infelizmente, ainda havia a aberração de levar as crianças para trabalhar, tá? Para receber, né? Muito pouco, mas ajudar ali no orçamento, tá? E fora que não tinha creches, né, para filhos de pobre, não existia isso. Então, as mães não deixavam os filhos em casa, logicamente, sozinhos, e aí levavam para as fábricas. O patronato, aproveitando, né, a criança fazia lá um trabalho infantil, a partir ali do momento que ela conseguia andar, segurar alguma coisa, ela já ajudava de alguma forma, tá? Isso era um meio de aumentar, né? Aumentar, não aumentar, assim, mas aumentar um pouquinho a renda da família, né? Só que era uma exploração, uma coisa horrível, né? Que acontecia com as crianças. Proibição do trabalho noturno para as mulheres era também algo que eles pleiteavam, tá? Que as mulheres, né, não fossem obrigadas a trabalhar à noite. Eles queriam também a aposentadoria e assistência médica. Acontecia inúmeros acidentes de trabalho, tá? Era uma vida muito sofrida, muitas e muitas horas de trabalho, né? Pensa você trabalhar de 12 a 15, 16 horas por dia, pessoal. Logicamente que tinha um horário que você já não estava mais ligando A com B, e aí você ficava mais propenso a sofrer acidentes naquelas máquinas, né? E a adoecer. Então, precisava ali de uma aposentadoria, precisava ali de uma assistência médica, né? E de redução do horário de trabalho. A legislação trabalhista somente foi implantada em 1943. E nós tivemos, então, esses grandes momentos desses trabalhadores, né, que foram aí
muito conscientes, foram muito conscientes da sua classe, principalmente, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos a Constituição, né, de 1891, que se preocupava muito pouco com os problemas sociais, com os problemas trabalhistas. As relações de trabalho, antes de chegar aí nas greves de 1917, eram mantidas entre o trabalhador e o empregado, né, e o empregador, de uma maneira assim muito cruel para os empregados, né? Esses empregados nas indústrias e nas cidades eram estabelecidos ali pela burguesia, né? Que visava ali o lucro, né? No maior tempo possível e também é, mão de obra barata, né? A gente pode esquecer que nós estávamos saindo no comecinho do século XX, né? Fazia muito pouco tempo da escravização, que durou mais de 350 anos aqui no Brasil. Então, o movimento operário ele era muito incipiente, não tinha articulação política, apenas queriam melhorar suas condições de vida. Ainda não se tinha uma total consciência de direitos e deveres, não tinha aquela questão de conhecimento, né, profundo, não tinha leitura, não tinha, como é que eu posso dizer, uma política que formasse o trabalhador, né, conscientemente. Então, esses primeiros trabalhadores foram à luta muito mais porque estavam adoecidos, com fome, né, e estavam ali em péssimas condições de vida. A formação do operariado brasileiro, ela se efetiva prioritariamente por brasileiros que vinham de regiões muito pobres do Nordeste ou de cidadezinhas afastadas, né, da capital do Império, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo. Então, essas pessoas, e ainda tinha a problemática de disputar vagas de emprego com os imigrantes estrangeiros que detinham por causa do período, né, que queriam embranquecer a nossa gente, então eles priorizavam dar as vagas de emprego para os imigrantes estrangeiros, diga-se europeus, italianos, portugueses, espanhóis, que vinham para o Brasil com a promessa de enriquecer aqui. Então, além de tudo, os trabalhadores do século XX tinham que disputar os seus empregos entre eles, entre os próprios brasileiros, mas e principalmente com os imigrantes estrangeiros que detinham, por base de lei, prioridade, tá? Porque tiveram promessas de enriquecimento, tiveram promessas de que vinha para cá e a vida deles iria ser maravilhosa, né? Aí vieram refugiados de guerra de lá, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, vieram pessoas que tinham problema com a justiça, vieram pessoas que eram presas lá, mas que de repente tinham a oportunidade de vir para cá para se exilar para trabalhar, e aí juntava todo mundo aqui e inchava, né? Inchava essas grandes cidades, né? Ou as cidades que estavam aí despontando para serem cosmopolitas, para serem grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e fazia com que os operários brasileiros tivessem aí menos chances ainda de conseguirem um trabalho de qualidade, né? Então, acabava que a mão de obra ficava, por esses motivos e por outros também, muito barata. Então, quando você conseguia um trabalho, o pior que ele fosse, ainda era melhor do que estar desempregado. E aí você vendia a sua mão de obra barata. Perceba que era um ciclo vicioso, né? Um ciclo que ia se repetindo e não tinha saída, tá? Então, disputava-se com os imigrantes estrangeiros, né? Italianos, japoneses, alemães, poloneses e outros. Suas principais articulações aconteceram a partir do surgimento de ligas operárias e sociedades de resistência, né? Então,
os operários começaram a ver a necessidade de fazerem grupos ali, né? Ligas operárias, sociedades de resistência, o que seria depois ali os sindicatos, né? As ONGs, sociedades de bairro, né? Para aprenderem ali, conversarem, se juntarem e começar a colocar no papel as suas primeiras reivindicações, que sempre girava em torno do quê? Da melhoria das condições de trabalho, né? Com todos aqueles problemas que eu já falei de jornada de trabalho, assistência, né, ao trabalhador que adoecia, acidentados e tudo mais. E eles também queriam, logicamente, melhoria das condições de vida, né, que tivesse moradia digna, próximo do seu trabalho, educação para seus filhos, educação para eles mesmos, alimentação, né, que fosse fornecida pelo patrão. Afinal, eles ficavam ali muitas horas, né? Como eu falei, de 15, 16 horas por dia, e eles tinham que levar suas alimentações de casa, né? E isso tudo influenciava, logicamente, na saúde. Os trabalhadores também precisavam pela normatização e regulamentação dos direitos trabalhistas, tanto das mulheres quanto das crianças, ou seja, para que as crianças não trabalhassem e as mulheres não trabalhassem à noite. Houve ali articulação política, né, do operário brasileiro que teve contato ali com essas teorias advindas aí da Europa, né, com os imigrantes europeus, e a teoria do socialismo científico, aquela de Marx, de Engels, né, e também do anarquismo de Golding e Bakunin. Tá? Os primeiros sindicatos foram formados e também os trabalhadores foram desenvolvendo uma conscientização política, uma conscientização de classe, foram se organizando, né, e aí eclodiu as greves, as manifestações, sempre de caráter reivindicatório. Principais greves operárias, então, elas acontecem por articulação dos anarquistas, né? E foram também utilizado ali circulação de jornais, de panfletos, né? Teve ali o engajamento de jornais importantes formados pelos próprios trabalhadores, né? Ou aqueles jornais que já tinham tido uma história de luta com relação à própria abolição, né? A Lanterna, La Battaglia, o Seminário Avante e outros, tá? Os anarquistas, eles utilizavam a imprensa para propagar com maior eficácia as ideias sociais de contestação, de ordem social e também para ajudar os operários a se conscientizar politicamente. E aí veio a industrialização no Brasil, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde houve uma rápida urbanização. E as cidades aumentaram sem nenhum planejamento, trazendo problemas seríssimos, né? Falta de tratamento de água, esgoto, principalmente nos arredores onde se localizavam esses bairros operários, né? E os cortiços, problema de moradia, como eu falei, né? Os cortiços pipocaram, né? Já hoje mesmo eu passei em frente a um cortiço, eu me admirei, eu falei, nossa, ainda existe aqui, né? Porque está cada vez mais escasso, graças a Deus, né? Mas eu mesmo morei em um cortiço dos meus 3 anos de idade, quando os meus pais vieram do Nordeste, até eu completar 15 anos, eu morei em um cortiço, né? E, assim, ainda, aí hoje me admirou de ver, né, um cortiço ainda, né? O cortiço onde eu morei, pessoal, tem hoje um prédio de alto padrão, tá? Que era num bairro nobre, né? Mas o cortiço não era tão nobre assim. Mas hoje, lá no lugar desse cortiço, tem um prédio de alto padrão, veja só. E tudo isso agravava, né? Essas moradias precárias, essa falta de saneamento básico agravava a, as doenças, né? A condição de saúde dos operários, tá? Geralmente, os operários eles viviam precariamente, miseravelmente com as suas famílias nesses locais de sublocações. Então, a vida dos trabalhadores do século XX
não foi e não era fácil, né? Aliás, nossa vida quanto trabalhador nunca é fácil, né? Mas, com certeza, esses trabalhadores do século XX não foram, de maneira nenhuma, privilegiados, né? Eles tiveram ali muita resistência, muita luta, e nós, assim, devemos muito a eles. Quisera eu que hoje os trabalhadores tivessem tanta consciência de classe como esses trabalhadores do século XX, né, tiveram. Deixa eu ligar aqui, como sempre, né? Eu esqueço de carregar esse negócio. Então, assim, a consciência de classe, né? A humildade de querer ouvir, de querer aprender, né, com os trabalhadores que vieram de fora, mesmo que aqueles trabalhadores imigrantes eram ali concorrentes na vaga de emprego, né? Mas mesmo assim, os trabalhadores brasileiros tinham ali uma humildade, né, que às vezes falta nas categorias de hoje. Não digo nem que é a humildade, mas assim, falta consciência política, né, consciência de classe, né? Para lutar, para se juntar. Veja só essa foto aqui atrás, né, que eu trouxe, da greve de 1917, né? Aqui é um caixão, né, logo aqui em cima, é onde eles estavam carregando. Disse que essa greve aí, ela eclodiu, né, por conta da morte de um trabalhador que foi morto pela polícia, como eu falei, né? E aí a greve, a situação dos trabalhadores que já estava insustentável foi a gota d'água. E então é, esses, todos os trabalhadores pararam, literalmente aqui em São Paulo, para fazer o cortejo da vítima, né, do trabalhador que tinha sido assassinado pela polícia e todos atravessaram a cidade, né, de uma parte à outra até o cemitério do Araçá, que fica hoje, né, fica na região nobre daqui de São Paulo, para quem conhece ali, região da Consolação, e todos foram, né, pararam ali avenidas ao redor ali da Avenida Paulista, né, pararam para fazer o cortejo deste trabalhador que tinha sido morto pela polícia. E teve uma adesão, né? Por isso que muitas fábricas pararam e entraram nessa greve de 1917. Daí que a repressão, né, foi grande, porque, logicamente, eles, né, o sistema, né, os capitalistas, os industriais não queriam que essa situação permanecesse por mais tempo. E daí foi importante, né? Porque daí veio uma certa diminuição, né, dos horários de trabalho, né? Mais para frente conseguiu ter a redução do trabalho infantil, né? Então teve muita importância aí essa greve de 1917, tá? E é isso, pessoal. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado dessa segunda parte sobre a homenagem na Semana do Trabalhador, aqui do meu canal Sala de Aulas. Curta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, divulga o conteúdo, é importante, tá bom? Para que a gente crie ou retome a nossa consciência de classe. Nós, unidos, venceremos, tá bom? Venceremos a tudo podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me deixa bastante feliz, bastante entusiasmada e eu agradeço demais, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Boa noite. Tchau, tchau.